Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo em ótica geométrica. Pessoal, na aula passada nós finalizamos a apostila 1. Nós fizemos as aulas 11 e 12, conversamos sobre o fenômeno da refração. Hoje nós vamos iniciar a nossa apostila 2. Porém, eu vou iniciar pelo setor B. Como nós já estávamos estudando ótica geométrica, para não cortar e começar o setor A, vou continuar a partir do setor B, depois a gente volta e faz esse setor A. Tudo bem? Então, vocês abram as suas apostilas na página 178, apostila 2. Nós vamos fazer hoje as aulas 13 e 14 e vamos falar então sobre o fenômeno da reflexão total. Recapitulando um pouco o que nós conversamos na aula passada, eu falei que a velocidade de propagação da luz no vácuo é a maior velocidade conhecida, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A partir do momento que ela não está no vácuo, que ela está passando em qualquer meio, a sua velocidade vai ser menor que isso. Então, em qualquer outro meio, a velocidade da luz é menor que 3 vezes 10 à oitava. Eu tenho a refringência de um meio, eu tenho meios mais refringentes e meios menos refringentes. O meio mais refringente, ele vai afetar mais a propagação da luz, então a luz vai ter uma menor velocidade de propagação no meio mais refringente. E o nosso meio menos refringente, ele vai ter uma maior velocidade, ele vai ser menos afetado. Logo, o meu meio menos refringente, que vai ter o índice de refração igual a 1, vai ser o ar, que ele tem a velocidade de propagação da luz no ar, ele é bem próximo da velocidade de propagação da luz no vácuo, tudo bem? Eu falei então que quando a luz ela passa de um meio para o outro, ela vai então alterar a sua velocidade. Eu posso ter então o fenômeno da refração. Então observem aqui, a refração ela não implica no desvio desse raio de luz, e sim na mudança de velocidade. Então, quando eu incendi aqui essa luz de uma maneira perpendicular, observem que ela formou aqui ao ângulo de 90 graus, essa velocidade vai ser alterada, porém a luz não sofreu desvio. Quando eu incidi aqui de uma maneira oblíqua, ela vai sofrer esse desvio. Lembrando que a gente tem aqui a reta normal, ela pode se aproximar ou se afastar da reta normal, e eu também tenho raios refletidos, né? Não necessariamente somente vai refratar, eu tenho refletidos ali também. Esse desvio, ele depende da cor da luz empregada. Eu falei para vocês também que as cores, elas têm velocidades diferentes de propagação, né? Elas são ondas diferentes ali, a luz de cada cor, tá? Então, ela vai sofrer um desvio diferente de acordo com o meio. A cor, ela não se altera quando ela passa de um meio para o outro. Então, a mudança desse meio muda a velocidade de propagação. Isso porque esses meios eles têm constituições diferentes. Então, ele vai interferir na propagação dessa luz, podendo deixar ela mais veloz ou menos. Isso depende da refringência do meio. Vai variar de acordo com o material. Então, lembrando que quanto maior a refringência de um meio, menor a sua velocidade de propagação da luz. Na aula passada, nós falamos também da lei de Snell, e eu falei para vocês que o índice de refração do meio para o qual ele passa sobre o índice de refração do meio do qual ele provém vai ser constante. O seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo refratado também é uma constante. Então, nós chegamos nessa fórmula, né, onde N1, ou seja, o meio 1, o índice de refração do meio 1 é o meio do qual ele provém. Seno de incidência é igual, vezes o seno de incidência vai ser igual ao N do meio 2, é o meio para o qual ele passa, vezes o seno do ângulo refratado. Esse desvio, ele pode ser para mais próximo da reta normal
ou mais afastado da reta normal. Então, quando eu passo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, este raio, quando sofrer esse desvio, ele vai se aproximar da reta normal. Observem aqui a nossa imagem, se ele não tivesse sofrido esse desvio, não tivesse sido refratado, ele teria seguido essa reta tracejada, mas ele se aproximou aqui da normal. E quando eu passo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, observem aqui a trajetória tracejada, seria se ele não tivesse sido refratado, e ele se afastou da normal. Isso aqui, pessoal, estou revisando porque é importante para a gente entender o fenômeno da reflexão total. Então, eu tenho um ângulo limite de refração, ou seja, a luz está passando de um meio para o outro. Observem aqui que eu tenho um meio A e um meio B. E quando a luz ela passa de um meio para o outro, ela vai ser refratada. Isso de acordo com o índice de refração. Isso a gente já conversou. Ou seja, ela está passando aqui de um meio menos refringente para o mais refringente. A gente acabou de falar que do meio menos refringente para o mais refringente, ele se aproxima da normal. Então, tem um ângulo limite de refração. Observem aqui que eu fui abaixando a minha lanterna e eu cheguei no ângulo limite aqui, onde eu estou incidindo ele perpendicular ao meio, e ela sempre se aproxima da normal. Aqui ela está quase perpendicular aqui, né? Está formando um ângulo de 90 graus, e ele vai se aproximando da normal. E eu vou ter também um ângulo limite de incidência para quando ele estiver passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, vamos falar sobre isso aqui com mais calma. Vamos lá. Incidindo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Eu acabei de falar para vocês, ele vai se aproximar da normal ou vai se afastar da normal? Ele se aproxima, não é verdade? Então, de um meio mais refringente, de um meio menos refringente para um mais refringente, ele vai se aproximando da normal. Então, observem aqui. Primeiro, eu incidi aqui perpendicularmente, ele formou um ângulo de 90 graus ali com o meio e ele não sofreu desvio, embora a sua velocidade vai ser alterada. Agora aqui eu comecei a inclinar a minha lanterna. Observem que ele vai se aproximando da normal. Se ele não tivesse sofrido a refração, ele teria seguido para cá, ó. Tudo bem? Inclinei um pouquinho mais. Observem, ele está sempre, ó, ele vai no sentido de se aproximar da normal. O tracejado é a trajetória se ele não tivesse sofrido esse desvio. Então, ele sempre se aproxima da normal. Então, ele está passando de um meio menos refringente para um mais refringente. Eu vou ter um limite ali, que vai ser a minha refração máxima, porque eu não consigo descer mais que isso aqui, senão vou acabar entrando no outro meio. Então, eu tenho que o seno do ângulo limite vai ser o N do meio menor sobre o N do meio que tem o maior índice de refração. Esse menor e maior é o índice de refração. Lembrando que isso depende de qual meio eu estou utilizando e da cor. Até aí, tranquilo. Agora vem o mais importante. Eu estou utilizando agora um raio de luz que ele está fazendo o caminho inverso. Aqui ele estava vindo de A para B, ou seja, do meio menos refringente para o mais refringente. Agora eu estou fazendo o contrário. Ele está saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ou seja, a sua velocidade vai ser alterada ali. Incidir perpendicular ao meio, forma um ângulo de 90 graus, a velocidade ela é alterada, mas não sofreu desvio. Comecei a inclinar a minha lanterna. Observem aqui que essa trajetória aqui que está tracejada é a trajetória da luz sem sofrer o desvio. Então, o que ele está fazendo agora, professora? Ele está se afastando da normal, passando do mais refringente para o menos refringente, ele se afasta da normal. Continuei inclinando a minha lanterna, ele vai continuar se afastando da normal. Vai chegar um momento que eu vou inclinar ela o suficiente e ele está se afastando tanto da normal que ele vai sair rasante ao meio, aqui ele vai sair tangenciando este meio, certo? Isso aqui vai ser o meu ângulo de incidência limite, ou seja, é o limite onde eu posso inclinar aqui essa lanterna
e que eu vou ter a refração. Já que ele se afasta da normal, né, ele vem para cá, ele vai se afastando da normal. Quando eu incidir com um valor igual ao ângulo limite, ele vai sair rasante, tangenciando. Professor, e se eu inclinar mais essa lanterna? Se eu trouxer ela mais para cá, mais para cima, inclinar ela mais, esse raio de luz ele não vai conseguir sair. Já que ele vai se afastando da normal, e no ângulo limite ele já estava tangenciando aqui o meio, se eu passar desse ângulo limite, essa luz ele não consegue sair, ele não consegue passar para outro meio. Então, eu vou ter o fenômeno da reflexão total. Ele vai ficar dentro deste meio, não vai passar para o outro meio. Então, neste caso, em que o ângulo de incidência é maior que o valor limite, o raio de luz ele não vai ser refratado, eu não vou ter refração, eu vou ter somente a reflexão total, ele vai ficar, não vai passar para o meio A, ele vai ficar ali no meio B, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo de um raio que está tendo a sua reflexão total, ou seja, essa luz que está sendo refletida totalmente, ela está no meio mais refringente. Lembrando que para ter a reflexão total, ela está passando do meio mais refringente para o menos refringente. Voltando aqui a alguns slides. Então, eu tenho o ângulo limite da refração, do meio menos refringente para o mais refringente. Eu tenho o ângulo limite para que tenha aqui a reflexão total. Então, ele está passando do meio mais refringente para o menos refringente. É sempre do mais refringente para o menos refringente, tá, pessoal? Acima desse ângulo limite, eu vou ter a minha reflexão total. Aqui, eu tenho a passagem do menos refringente para o mais refringente, vai ter a refração, e do meio mais refringente para o menos refringente. Quando eu chegar no valor do ângulo limite, ele sai rasante, acima disso, reflexão total. Isso a gente vai utilizar, pessoal, na fibra ótica, por exemplo. A condução da luz no interior dessa fibra ótica, ela vai acontecer exatamente pela reflexão total. Então, você tem os meios ali dentro, então você vai ter um meio mais refringente no interior e menos refringente do lado que vai ser a capa protetora, que vai ser a casca de fora, ela vai ser o meio menos refringente, ou seja, a passagem do meio mais refringente para o menos refringente, se você incidir acima do ângulo limite, ele vai ter a reflexão total. Obviamente, quando a pessoa vai passar um sinal por essa fibra, ele faz os cálculos, ele sabe o valor do índice de refração ali, ele sabe esse valor e ele vai incidir esse feixe luminoso ali com o ângulo correto. Então, desta maneira, aqui a gente está representando 2 raios, mas são inúmeros raios dentro dessa fibra. E como é colocado com o ângulo correto, ele sempre vai fazendo aqui uma reflexão total. É interessante saber que eles usam alguns amplificadores de sinal. Por que a gente vai usar um amplificador de sinal? Porque além da reflexão, da refração e tudo mais, a gente tem absorção. Então, embora não seja refratado, essa fibra ela pode absorver um pouquinho. Então, a gente sempre vai amplificando esse sinal para não ir perdendo durante o caminho, tá? É interessante usar essa fibra porque são ondas eletromagnéticas. Então, quando a gente usa cabos telefônicos, né, que a gente tem correntes elétricas, elas podem sofrer interferências externas, como tempestades ou outras máquinas que acabam interferindo nesse sinal, o que não vai acontecer com a nossa onda eletromagnética aqui. Então, resumindo, quando a luz se propaga de um meio menos refringente para o mais refringente, a gente tem a refração. Quando ela vai do meio mais refringente para o menos refringente, quando ela incide com um ângulo menor que o ângulo limite, a gente tem a refração e a reflexão parcial. Sempre vai ter uma reflexão parcial ali. Quando ela incide com o valor igual ao ângulo limite, ela vai sair rasante ao meio, tangenciando ali. E com um ângulo maior que o ângulo limite, ela vai sofrer a reflexão total. Então, para a gente descobrir
o valor do ângulo limite, nós temos a fórmula, então vai ser o índice de refração do meio menor e sobre o índice de refração do meio maior. Lembrando que o maior, no caso de reflexão total, o N maior é onde está a fonte de luz, já que ela tem que passar sempre do meio mais refringente para o meio menos refringente. Essas são as condições, então, para que a gente tenha a reflexão total. São as 3 condições que eu passei para vocês. Dúvidas vocês enviem no e-mail que eu respondo o mais rápido possível. Beijo, pessoal!